A graça e a paz de Cristo, uma noite abençoada para todos. Estamos iniciando mais uma live nesse dia de terça-feira, em que continuamos o nosso projeto de estar expondo a Bíblia toda. E assim estou fazendo capítulo por capítulo, não é? No livro do profeta Jeremias. Esta live será assim gravada, né? Após realizada, estará sendo gravada e passada para o canal Pregador Fiel de Cristo no YouTube. No canal Pregador Fiel de Cristo no YouTube, além dessa live, você vai encontrar outros vídeos relacionados à Palavra de Deus, relacionados principalmente à teologia reformada. Eu sou o pastor Edmário e congrego na Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis. Aí ali, vocês estejam assim, visitando o canal, né? E nossa última série assim de vídeos, né, teológicos, eu acabei de postar a leitura dos cânones de Dort, principalmente no seu capítulo 5, que é a parte de refutação das heresias ou erros, né, do arminianismo, tá bom? Então, você vai lá, se gostar do canal, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo. Canal Pregador Fiel de Cristo. Tá bom? Vamos iniciar assim a nossa live, como temos feito, né? Hoje eu consegui começá-la um pouco mais cedo do que às vezes eu consigo, né? Geralmente eu vou 8h15, às vezes 8h30, até a semana passada foi até bem tarde, mas já estou aqui. Graças a Deus eu consegui já começar a live de hoje. Vamos orar ao Senhor, confiando na sua graça e na sua misericórdia para nos auxiliar. Nessa primeira parte, faço a oração, exponho o texto bíblico, que hoje será Jeremias 15. O texto é Jeremias 15, tá bom? Para você que vai estar vendo essa live pelo Instagram, aqueles que estão vendo pelo Facebook, né? Já está no próprio título da live, né? Jeremias 15, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, quero Te agradecer mais uma vez pela Tua graça e misericórdia nas nossas vidas. E em todo tempo, Senhor, eu sei que Tu me sondas, eu sei que Tu me conheces, sabes do meu deitar e do meu levantar. Então, ó Deus, dá-me a cada dia um coração puro, um coração regenerado, que Tu venhas, Senhor, a me santificar e também, Senhor, Tu venhas a visitar a cada um que tiver acesso a esta live, Senhor. Aqueles que precisam, Senhor, de um coração novo, aqueles que precisam nascer de novo, que Tu geres em cada um deles uma regeneração, um coração novo, Senhor, para a honra e glória Tua, gerando salvação. Traga libertação, Senhor, àqueles que estão cativos, Senhor, dos vícios, cativos, Senhor, do pecado. Faz a Tua obra, Senhor. Traga também, Senhor, esperança aos desesperados. Traga, Senhor, consolo aos enlutados, aos tristes. Traga, Senhor, ó Deus, renovação para aqueles que estão desanimados. Porque, ó Senhor, nesses dias que passamos, Tu, Senhor, és o nosso refúgio, a força e a honra para vencer. Tu és verdadeiramente único. Então, ó Deus, a direção está em Tuas mãos, no poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos ao texto de Jeremias, capítulo 15. Né? Vamos lá. Jeremias, capítulo 15. Diz assim o texto bíblico. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Quando te perguntarem, para onde iremos? Dir-lhes-ás, assim diz o Senhor, o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome,
e o que é para o cativeiro, porque os punirei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com aves do céu e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? Tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltaste para trás. Por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Cirandei-os com a pá nas portas da terra, desfilhei e destruí o meu povo, mas não deixaram os seus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram mais do que as areias dos mares. Eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe de jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Aquela que tinha 7 filhos desmaiou como para expirar a alma. Pôs-se-lhe o sol quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confundida. E os que ficaram dela eu os entreguei à espada, diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor, na verdade, eu te fortalecerei para o bem e farei que o inimigo te dirija as súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Os teus bens e os teus tesouros entregarei gratuitamente ao saque, por todos os teus pecados em todos os teus territórios. Levar-te-ei com os teus inimigos para a terra, que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Então, esse texto é um texto que, mais uma vez, é um texto de juízo sobre o povo de Judá, como a gente tem visto, dos capítulos 1 até o capítulo 25, são os chamados oráculos, né? Ou mensagens de Deus dirigidas a Judá antes de ser levado cativo de uma vez por todas pela Babilônia. E aqui há um diálogo entre Jeremias e o próprio Deus. E nesse diálogo podemos perceber o seguinte, que em tudo Deus ele dá oportunidade para o arrependimento e, por outro lado, apesar de todos os ouvintes de Judá, quer dizer, a maioria deles, não querer ouvir Jeremias e, pelo contrário, estar perseguindo a Jeremias, na verdade, nessa perseguição, a gente percebe o seguinte, que Deus ainda promete proteger o profeta. E aí a gente pode perceber isso. E o mais importante aqui falando, que o juízo de Deus é certo. E aí, nesse sentido, a gente olha para o texto, na realidade, acaba sendo, ao mesmo tempo, uma profecia, ao mesmo tempo também
a narração de uma oração entre o profeta e Deus. E Deus, ele mais uma vez, ele vai avisando. Não adianta, Jeremias, ainda que fosse Samuel, ainda que fosse Moisés que estivesse a interceder pelo povo, eu não ouviria, porque esse povo é povo de dura serviço, ou seja, povo que não se abaixa, povo de nuca, cabeça, né? Povo de cabeça dura, como se diz nos dias de hoje, de coração empedrado. Então, o que se pode perceber aqui é que Deus está mais uma vez anunciando o juízo certo e que não adianta mais orar por esse povo, porque esse povo inevitavelmente prefere sofrer o castigo e o juízo de Deus. Então, é o que a gente pode perceber aqui no texto, mas o que mais chama atenção é justamente o caráter de Jeremias, que é um caráter de um homem de coração quebrantado. O caráter de um homem de coração quebrantado. Então guarde isso no seu coração sobre essa questão, né? Essa questão importante aqui. Antes de começar, né? Quero falar assim que todas as nossas exposições, todas elas se baseiam no estudo do Antigo Testamento interlinear, que você tem o texto hebraico com várias versões, né? Uma tradução direta, né? Palavra por palavra no português, e aqui essa versão tem aqui esse no Antigo Testamento interlinear, né, hebraico e português, ele tem a versão Almeida, revista e atualizada, e a nova tradução na linguagem de hoje. Então tem o texto hebraico, né? Tem uma tradução literal proposta pelo professor Edson. Deixa eu ver aqui, professor Edson de Faria Francisco, né? E em breve ele vai estar lançando um dicionário, né? Um léxico desses 4 volumes, que está em 4 volumes isso aqui, né? E também é baseada, né, logicamente, nas anotações da Bíblia de Estudo da Herança Reformada e também esse comentáriozinho aqui da editora Batista Regular. Esse aqui é o volume 1 atualmente. Antigamente ele era vendido em 4 a 5 volumes. Agora dessa vez está unificado todos os volumes do Antigo Testamento aqui, que é o comentário bíblico Moody. Tá? Então, são baseadas essas anotações aqui. Então, isso aqui não é feito de qualquer maneira, mesmo porque nosso dom e a nossa vocação diante do Senhor é de ensinador. Então, o que mais a gente se preocupa é ter temor e tremor diante de Deus para não falar, né, coisas que não edificam, mas falar de coisas que edificam no Senhor. Tá bom? Não é também meramente um exercício intelectual, né, de cientista de ciências humanas ou de qualquer outro tipo de coisa, mas sim de buscar trazer com exatidão a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Tá bom? Então, nosso tema de hoje é o seguinte: a oração de um coração quebrantado. A oração de um coração quebrantado. A oração de um coração quebrantado. E assim você que está aí no Instagram, você que está no Facebook, guarde isso no coração, algumas características da oração de um coração quebrantado. E a primeira delas é aquela que suplica mudança de coração. É aquela que suplica a mudança de coração. Então o que isso significa? Isso significa uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento, uma mudança de objetivos na vida, principalmente de objetivo de agradar a Deus. Agradar a Deus. Vamos lá, mais uma vez na leitura, né? Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Quando te perguntarem, para onde iremos? Diz-lhes: assim diz o Senhor: o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, o que é para o cativeiro, para o cativeiro. Quer dizer, aqui Deus frisa muito bem que o coração do povo estava tão duro que ainda que Moisés e Samuel viessem a interceder por eles, Deus não ouviria.
Deus aqui ele coloca de uma maneira bem clara que esses homens que eram aprovados por Deus, ainda que eles se levantassem, Deus não ouviria oração. E aí é que Deus coloca de uma maneira bem clara. Aquele que precisa morrer, vai morrer. Aquele que precisa ir para a guerra e sofrer violência, vai ter que ir para a guerra. Aquele que vai passar fome, vai ter que passar fome. E aquele que for preso e levado pelos babilônios, deveria ser levado. E aí ele diz, porque os punirei com 4 sortes de castigo. Então a gente vê aqui, morte, espada, fome, cativeiro. Deus explica muito bem. E aí diz, ó, com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com aves do céu e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Então, está detalhando essas 4 questões que já foram levantadas antes no versículo 2. Versículo 4, entregá-los-ei, né, para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés. Deus está remetendo o governo de Manassés, ou seja, o rei que foi filho de Ezequias, né? E que por conta dos pecados dele, os pecados foram tão grandes que mesmo depois de Josias ter feito uma reforma posterior a Manassés, a nação nunca mais se levantou como uma nação fiel ao Senhor. Então, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Se você ver isso aí, essa história de Manassés, né? Você pode ver isso no segundo livro dos Reis, capítulo 21, né? E segundo Crônicas, capítulo 33, que ainda mostra que ele chegou até a se arrepender, Manassés, mas não adianta, isso se entranhou no povo de uma tal forma que isso ainda se mantinha. E aí o que podemos trazer para os dias de hoje, para a nossa vida? Quer dizer, significa o seguinte, para não entrarmos nessa linha de desobediência, para não entrarmos nessa linha de maldição, para não entrarmos nessa linha de vergonha, é necessário, como todo bom cristão que deseja santificação, e isso eu quero deixar bem claro, porque hoje nós vivemos os frutos da justificação. Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, ou seja, de Cristo. Mas agora é necessário que venhamos a crescer em Deus. E para crescermos em Deus, é necessário a cada dia pedirmos um coração puro diante dele. Como diz o Salmo 51, versículos 10 a 12, diz assim de uma maneira bem clara para a gente. Salmo 51, versículos 10 ao 12, que vai dizer assim, né? Salmo 51, versículos 10 ao 12, eu estou vendo tudo isso na versão Almeida, revista e atualizada. 51, 10 ao 12 vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da sua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Quer dizer, aqui Davi ele faz essa oração, cria em mim, ou seja, o homem não pode criar dentro de si um coração puro. Deus é quem cria. E aí outra, renova dentro de mim uma renovação no meio do desânimo, né? Não me repulses, ou seja, não se afaste de mim, né? Nem me retires o teu Santo Espírito. Hoje que vivemos na nova aliança, nós agora necessitamos e precisamos viver essa nova aliança. Mas aqui o que acontece? Quem começou? Cristo. Agora nessa parte, já com o coração mudado por Deus, né? Aí que recebemos a capacitação para isso. Sempre tudo começa em Deus. E aí vem, restitui-me a alegria da salvação, né? E sustenta-me com o espírito voluntário, ou seja, a vontade de servir, vontade de viver, a bondade, vontade de viver pacientemente servindo. Tudo isso baseado em Cristo. E aí a gente pode ver mais nisso em Mateus capítulo 6, versículos 6 ao 7. Mateus 6, versículos 6 ao 7, no Sermão da Montanha, né? Senhor Jesus, o que ele vai dizer? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a tua porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios,
porque presumem pelo seu muito falar, serão ouvidos. Quer dizer, a oração de um coração quebrantado, ela pressupõe isso, pedir a Deus um coração puro. E lá, no seu quarto, no seu recanto, Deus te visitará. Deus te visitará. É muito importante isso. Termos um coração íntegro, termos um coração puro, sermos sinceros diante de Deus. Isso é o mais importante de tudo para as nossas vidas. Ainda que os outros olhem ao nosso redor e até venham a querer julgar o nosso caráter. As pessoas podem pensar o que quiserem, mas o que nós precisamos fazer é que estejamos em ligação direta com Deus. Estejamos em comunhão com Deus e Deus nos orientará a fazer o melhor. Precisamos ter uma consciência limpa diante de Deus e as demais coisas, com certeza, serão acrescentadas em nós. Segundo lugar, a oração de um coração quebrantado é aquela que suplica entendimento para agradar a Deus. É aquela que suplica entendimento para agradar a Deus. Vamos voltar aqui, Jeremias capítulo 15, versículos 5 ao 9, que vai dizer assim: Pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? Tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltaste para trás. Por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Cirandei-os com a pá nas portas da terra, desfilhei e destruí meu povo, mas não deixaram seus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram mais do que as areias dos mares. Está falando aqui do cerco dos babilônios, da fome, né? Aí vem, eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe de jovens, fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Aquela que tinha 7 filhos desmaiou como para expirar a alma. Pôs-se-lhe o sol quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confundida, e os que ficaram dela. Eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Então aqui está falando, quem se compadeceria? Ou seja, da população de Jerusalém. E aí coloca o exemplo de mães. Mas o que estava acontecendo com essas mães? Estavam preocupadas demais em querer livrar seus filhos, livrar seus parentes. Mas se esquecia de que a salvação pertence ao Senhor. E continuavam com suas práticas de idolatria, feitiçaria e falta de fidelidade aos mandamentos de Deus. Falta de fidelidade à aliança do Senhor. E aí, trazendo essa realidade para os nossos dias, a gente precisa de quê? De suplicar entendimento para obedecer a Deus, suplicar entendimento para buscarmos as coisas de Deus. É isso que precisamos na atualidade, né? Então precisamos disso, desse entendimento. E aí, como diz a palavra na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14, que diz o seguinte, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículo de número 14, vai dizer o seguinte, quando suplicarmos a Deus. Diz assim, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, né? Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então aqui, vou repetir. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Isso é o que há de mais maravilhoso e sabermos disso segundo a sua vontade. E aí podemos ver mais no caso, Hebreus capítulo 4, versículo de número 16. Hebreus capítulo 4, versículo de número 16, que vai dizer o seguinte, Hebreus capítulo 4, versículo de número 16, que diz assim, né? Hebreus 4, 16, que diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro
em ocasião oportuna. Temos aí, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quer dizer, nesse sentido, o livramento, o salvamento do Senhor sempre é eficaz. Isso aí agora a gente vai ver no terceiro ponto, na terceira característica. Então confie no Senhor, peça sempre entendimento para agradá-lo. Isso que é o mais importante, Deus nunca negará, tá? E aí, como diz o Salmo 37, versículo de número 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então vamos lá. Terceira característica da oração de um coração quebrantado é aquela que busca o livramento das perseguições. É aquela que busca o livramento das perseguições. Continuando aqui Jeremias, né? Então aqui está Jeremias, versículo 10, capítulo 15, versículo 10. Ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Quer dizer, Jeremias ele trazia uma mensagem pesada, não era uma mensagem de bênção, era uma mensagem de juízo, e o povo não queria ouvir mensagem de juízo, só queria ouvir mensagem boa. Será que hoje muitos só querem ouvir isso? Muitos não querem ouvir mensagem de arrependimento? É muito diferente, né? Mas continua. Nunca lhes emprestei com usura. Quer dizer, ele nunca fez mal a ninguém, né? E aí vem, nem eles me emprestaram a mim com usura. E aí a gente pode dizer, para que ele não viesse a pagar. Todavia cada um deles me amaldiçoa. Porque a principal característica aqui de Jeremias foi a seguinte, é de que a mensagem dele era uma mensagem de juízo e eles o consideravam como um traidor da pátria. Porque ele falava que o cativeiro babilônico viria e eles teriam que se submeter a esse cativeiro babilônico. Então, por isso, chamavam ele de quê? De traidor da pátria. Nos dias de hoje, em tempos de guerra, numa situação dessas, um indivíduo como Jeremias seria executado como traidor da pátria. Isso seria chamado de quê? De lesa pátria. Seria o quê? Uma pessoa considerada como inimigo do Estado, inimigo da nação, então como tal teria que ser executado. No caso, Deus o livrou. Louvado seja o nome do Senhor. E para a nossa certeza, que no meio das dificuldades, no meio dos problemas, nós sabemos que Deus é poderoso para nos livrar. Deus é poderoso para nos livrar. E até eu quero chamar aqui a atenção de alguns pontos importantes aqui no texto hebraico, né? Nesse versículo, nesse pequeno versículo do capítulo 15, versículo de número 10, que chama bem a atenção nossa, né? Que aí vai dizer, porque o hebraico ele tem aquela dramaticidade, né? De repetir palavras, é uma coisa típica, né? Do hebraico, como eu avisei antes aqui, né? É típica do hebraico. E aí o que diz no versículo de número 10, né? Ai de mim, a minha mãe, ela me gerou como homem de contenda, como homem de discussão para toda a terra. E aí o texto vai dizer, não emprestei e nem emprestaram a mim. Todo ele, os que me amaldiçoam, todo ele. Quer dizer, o texto ele coloca isso, coloca Jeremias como homem de briga, homem de discussão, né? Então ele é colocado aqui nesse termo como homem de briga, homem de discussão, né? Então é bem específico aqui, no sentido de homem, no sentido masculino da palavra, né? No sentido masculino, né? E aí a gente pode perceber, é uma das primeiras palavras que se aprende no estudo do hebraico, é a palavra para homem, que é a palavra ish, né? Mulher, no hebraico é ishá, né? Então a gente percebe aqui essa discussão aqui. E ele diz, não emprestei e nem emprestaram a mim. Então esse é o ponto fundamental aqui, né?
Se a gente fosse traduzir literalmente, não emprestei e não emprestaram a mim. E aí o que a gente pode trazer aqui para nós, que isso aqui é o que mais interessa. E aí temos livramento. Salmo 62, versículo de número 8. Salmo 62, versículo de número 8, falando de livramento. Claro que eu não vou trazer todos os versículos hoje, né? Que há muitas promessas de livramento, mas a gente tem que se lembrar que o livramento principal é o livramento da alma. A gente vai ver isso mais à frente. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Guarde aí. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. E aí temos mais uma promessa também. Salmo 18, versículo de número 6. Salmo 18, versículo de número 6. Eu não me canso de dizer as palavras que dizia Dwight Moody. Ele dizia o seguinte: queres ser mais santificado? Leia Salmos. Queres ser mais sábio? Leia Provérbios. Então, Salmo 18, versículo de número 6. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Quer dizer, essa imagem que diz ouviu a minha voz e o seu clamor penetrou os ouvidos, está falando o quê? Da eficácia da oração de um coração quebrantado. Falando de uma maneira bem clara de que Deus de fato ouve. E quando ouve, significa que isso tocou o coração dele. E aí temos Lucas 6, versículos 27 a 28. O nosso Senhor Jesus nos prometendo. Lucas 6, versículos 27 e 28. Que vai dizer o seguinte: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Né? Deixa eu ver aqui. Sim. Aí está aqui, ó, sobre o livramento, né, das perseguições. Né? Está aqui. 27. Digo, porém, a vós outros que me ouvi, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Então, certeza de livramento da parte de Deus é orarmos. Se alguém nos persegue, oremos por eles. E a gente vai ver mais à frente, né, a certeza de que a justiça só pertence a Deus. Aqui a gente vai repetir alguns conceitos, mas a gente tem que separar muito bem eles. De orar ao Senhor, esperar nele, confiar nele até o fim. Tá bom? Então vamos lá. A oração de um coração quebrantado também é aquela que garante a segurança da alma. É aquela que garante a segurança da alma. Garante a segurança da alma. Porque muitas vezes a gente pode confundir que garante a segurança do nosso corpo. Nem sempre teremos livramento de desastres, como foi o caso agora mais recente do pessoal do Rio Grande do Sul, né? Que havia ali também servos de Deus. Né? Também não é garantia de sermos sempre livres de assaltos, de violência, de crimes, não. Mas é a certeza da segurança da nossa alma, segurança da nossa salvação. Então podemos ver aqui Salmo 121, versículo de número 7. Salmo 121, versículo de número 7, que vai dizer o seguinte, eu faço até questão de abrir, né? Abrir o texto para dar tempo de você também abrir a sua Bíblia, né? Salmo 121, versículo de número 7. Você pega lá e vai ver. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Tá? Então, algumas versões mais antigas invertem, né? Colocam lá, o Senhor guardará a tua alma, o Senhor guardará de todo mal. Então, quer dizer, quando pensamos nisso, guardará de todo mal é guardar-nos de virmos a praticar o mal. Guardar-nos de virmos a praticar o mal. Tá?
Quero deixar isso de uma maneira bem clara. Ele guardará a nossa alma, para que a nossa alma não venha sucumbir, não venha o quê? A se entregar aos prazeres do mundo, a se entregar ou ainda mais, nos garantir de que o nosso único caminho é qual? O céu. Tá bom? Deixar isso de uma maneira bem clara. Então temos aí Mateus 10, versículo 28, que isso é o que mais importa. É a segurança da nossa alma. Aí temos aqui, ó, Mateus 10, versículo 28. Mateus 10, versículo 28, que vai dizer o seguinte, né? Aí aqui está. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Olha a coisa mais importante. Aí temos aí, ó. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A gente pode perceber que quem mais fala na Bíblia sobre o inferno é o Senhor Jesus, mais do que todos os outros escritores, principalmente os do Novo Testamento. É o Senhor Jesus que alerta sobre a questão do inferno. E até eu vou colocar aqui, né? Vou colocar aqui as anotações, né, que fazem aqui na Bíblia da Herança Reformada. Ela fala assim: não temais, temei. Consegue-se liberdade de ter medo de homens a partir de se temer ao Senhor e juiz de todas as pessoas. Embora a perseguição neste mundo seja difícil, ela é pequena comparada com o fogo no inferno. Fazer perecer, ou seja, o termo grego não indica aniquilação, mas ruína e perda, usado pela pele ressecada em Mateus 9,17. Mateus 9,17, o que vai dizer? Nem se põe vinho em odres velhos, do contrário rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho em odres novos e ambos se conservam. Por quê? Aí utilizada essa imagem do odre, porque o odre era o quê? Era uma espécie de quê? De um material que era usado o quê? De couro. E quanto mais velho, ele não poderia receber vinho novo. Então aqui, voltando de novo, né, no versículo 28, então dá a ideia de quê? De ruína e perda, tá? Assim como o odre. Tá bom? Continuando, mais uma característica da oração de um coração quebrantado. Então temos aqui, ó, é aquela que busca somente a justiça de Deus. É aquela que busca somente a justiça de Deus. Então aqui podemos ver Jeremias capítulo 15, versículos 15 ao 18, que vai dizer o seguinte, né? Tu, ó Senhor, o sabes, né? Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Então isso aqui é a fala de Jeremias, né? Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor, Deus dos exércitos. Aqui fala da intimidade com Deus, porque Deus chama pelo nome o seu povo, chama pelo nome a mim e a você. Nunca me assentei na rodas dos que se alegram, nem me regozijei. Jeremias está falando da sua situação de nunca ter casado, de nunca ter vivido em festas, né? Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Isso aqui é um desabafo de Jeremias, porque na realidade a gente sabe o que acontece quando estamos na prova, quando estamos na dificuldade, quando estamos tendo problemas. Tá? Isso é importante. Deus reconhece de que não é fácil para nós estarmos suportando dificuldades, suportando problemas, principalmente coisas relacionadas a perdas. Perda de um familiar, perda de emprego, né? Casamento em ruínas, né? Várias situações, perseguição no trabalho, enfermidades incuráveis,
dentro da ciência humana. Então, é nesse momento é que Deus vai nos censurar? Não necessariamente. Ele simplesmente, nesse momento, ele se cala e observa. E no momento que ele decide soberanamente, ele intervém. Esse é o ponto principal aqui que estamos apresentando aqui dentro do texto. Então quer dizer, Jeremias, ele se via o quê? Acuado. Ele se via desesperado. Mas ele sabia que em Deus, só em Deus ele poderia alcançar livramento de fato, alcançar, né, aquilo que ele precisava. E aí temos aqui a melhor forma de ver e como agir em termos das afrontas, né? Aqui eu só vou mencionar Romanos capítulo 12. Só vou mencionar isso aqui, Romanos capítulo 12, né? Que já mencionei outras vezes, mas sempre vou mencionar quantas vezes forem necessárias para que nunca esquecemos do quanto Deus é fiel. E aí vemos aqui, Romanos 12, versículos 19 a 21, que diz: Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer no mal, mas vence o mal com o bem. Isso é o mais importante. Pessoas podem ter traído nós, pessoas podem ter quebrado nossas expectativas, né? Mas a nossa melhor situação nessa história é perdoar. Perdoar como Jesus perdoou, dizendo: Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E como disse Estevão: Pai, perdoa-lhes, não vos imputes este pecado. Né? Então, são exemplos daquilo que devemos perceber diante do Senhor. Queremos ver isso, queremos que Deus haja na nossa vida nesse sentido. E aí, principalmente quando perdoarmos, é utilizarmos o critério que Jesus disse a Pedro: não só 7, 70 vezes 7. E esse 70 vezes 7, ele significa o seguinte: todas as vezes que vier no nosso coração alguém que nos machucou e nos traiu, devemos dizer: Senhor, eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus. E se ela vier e precisar da minha ajuda, estando ao meu alcance, eu ajudarei. Esse é o ponto principal. Agora, isso não necessariamente vai colocar e vamos ser obrigados a que essa pessoa que a gente perdoou, ela tenha que ser nosso amigo do peito. Não. Não é obrigação nossa isso, né? Não é obrigação. E mesmo Jesus, quando perdoou aqueles que estavam ali, que foram seus algozes, né? Que foram aqueles que infligiram todo o sofrimento dele na cruz, o que acontece? Quero colocar aqui o exemplo prático disso, né? Alguns podem até me criticar por isso, né? Ah, mas não é bem assim. Mas eu mostro a realidade. E qual é a realidade? Jesus, por acaso, quando ressuscitou, apresentou-se a Pilatos? Não preciso responder, né? Apresentou-se a Caifás? Não preciso responder. Apresentou-se a Anás? E por último, apresentou-se aos soldados e aos demais membros do Sinédrio? Então, devemos perdoar, mas isso não significa necessariamente que venhamos a ser amigos íntimos. Mas sim, se esse indivíduo vier, se essa pessoa vier e lhe pedir ajuda, não podemos negar. E nem muito menos dizer: ah, só Deus perdoa. Não. Não nos coloquemos no lugar de Deus. Não nos coloquemos no lugar de Deus. Sabemos que é difícil no nosso estado humano vivermos nessa situação, mas o perdão é fundamental para ser
a nossa alma ser livre. Nossa alma precisa ser livre. Livre para que o poder de Deus permaneça e flua sobre nós. Agora chegamos ao último ponto. A oração de um coração quebrantado é aquela que se fundamenta no arrependimento. É aquela que se fundamenta no arrependimento. Temos aí, versículos 19 a 21 do capítulo 15 de Jeremias, que vai dizer assim: portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Olha aí, a condicional, né? Eu te porei contra este povo, quer dizer, Deus está afirmando novamente, olha, você está na prova, mas vai continuar proclamando a minha mensagem. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Você retorna lá para Jeremias 1 e você vai ver novamente. Porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Tá? Então, aqui é fundamental vermos que a oração de um coração quebrantado, ela pressupõe sempre arrependimento. E aí cabe aqui, né, uma explicação interessante aqui da teologia reformada sobre essa questão do arrependimento. O Catecismo Maior de Westminster, ele diz o seguinte, ele faz a seguinte pergunta para definir arrependimento. Que é o arrependimento que conduz à vida? Aí vem, o arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora, ou seja, é um presente de Deus, operada no coração do pecador pelo Espírito e pela palavra de Deus, pela qual, reconhecendo e sentindo não somente o perigo, mas também a torpeza e odiosidade dos seus pecados e aprendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos, o pecador tanto se entristece pelos seus pecados e o aborrece, que se volta de todos eles para Deus, tensionando e esforçando-se a andar constantemente com Deus em todos os caminhos da nova obediência. Então, é muito importante isso, quer dizer, o arrependido, ele reconhece não somente o perigo, mas também a torpeza e a odiosidade de seus pecados, e apreendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos, o pecador tanto se entristece como se aborrece e se volta, né, para Deus, tensionando mudar. Esse que é o ponto final. Então, qual é a diferença entre um Judas e um Pedro? Pedro, ele chegou e disse para o Senhor, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Agora Judas não. Judas disse, não tenho condições de ser perdoado. Aí ele se matou. Então a gente vê a diferença. O desejo de largar e o desejo de viver uma nova vida. Por isso que a gente vê isso, Salmo 130, versículos 2 e 4. Salmo 130, versículos 2 e 4. Né? Salmo 130, versículos 2 e 4, vai dizer aqui o seguinte, né? Abra aí, você aproveite, abra junto comigo. Salmo 130, versículos 2 a 4, que vai dizer o seguinte acerca do arrependimento. Tá? Diz assim, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Aí vem, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Bênção de Deus para nós. E aí temos aqui Lucas 24, versículo 47. Lucas 24, versículo 47. Lucas 24, versículo 47. Que vai dizer o seguinte, falava ele ainda quando chegou uma multidão e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Aí vemos aqui, Lucas 24, 47. Desculpe que eu errei aqui, né? Aqui eu errei mesmo, tá bom? Desculpe aqui, estou vendo o caso aqui de Judas, né? Mas aqui está,
Isso depois de Jesus ter ressuscitado. Aí aqui, ó, versículos 46 e 47, está aqui, ó. E lhes disse, assim está escrito, tá? Versículo 46, 24, 46. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. 47. Em que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Está aí, ó. Começando de Jerusalém. Agora, o maior exemplo, e aí temos um ótimo exemplo de tensionar mudanças mesmo. Zaqueu, Lucas 19, versículo 8. E aí o que Zaqueu vai dizer? Né? Palavras de Zaqueu, né? Lucas 19, versículo 8. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então aí está. Aí eu quero encerrar aqui, olhando então que o ponto principal aqui é o arrependimento. Então, as 6 características são essas da oração de um coração quebrantado. Primeiro, é aquela que suplica mudança de coração. Precisamos de um coração novo dentro da santificação. Segundo, é aquela que suplica entendimento para agradar a Deus. Precisamos de que Deus nos dê forças para obedecer aos seus mandamentos. Terceiro, é aquela que busca o livramento das perseguições. Só o Senhor nos pode livrar e nos pode dar forças para suportar as perseguições. Quarto, é aquela que garante a segurança da alma. Então nós temos segurança em Deus de termos assim nos livrado de quê? Da perdição da nossa alma, segurança para irmos para o céu. Quinto, é aquela que busca somente a justiça de Deus. Não procuramos vingança de ninguém. Cabe ao Senhor fazer justiça no seu devido tempo. E sexto, é aquela que se fundamenta no arrependimento. Ou seja, o arrependimento é contínuo na nossa vida. É contínuo no sentido de confessar pecados, é contínuo no sentido de caracterizar que só Deus perdoa efetivamente e também nos muda, nos justifica. Graças a Deus. Então, eu encerro mais uma vez lendo outra vez, né, o Catecismo Maior de Westminster, que diz aqui o seguinte, que é o arrependimento que conduz à vida. O arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora operada no coração do pecador pelo Espírito e pela palavra de Deus, pela qual, reconhecendo e sentindo não somente o perigo, mas também a torpeza e odiosidade dos seus pecados e aprendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos, o pecador tanto se entristece pelos seus pecados e os aborrece, que se volta de todos eles para Deus, tensionando e esforçando-se a andar constantemente com Deus em todos os caminhos da nova obediência. Pergunta 76 do Catecismo Maior de Westminster, um catecismo reformado. Tá bom? Então, vamos agora para o nosso momento de oração. E aqui eu quero incluir especialmente, né, especialmente aqui no nosso, dentro do nosso caderno de oração, né, aqui está os nossos irmãos da Congregação Batista, né, da Congregação Batista, né, que são o pastor André Pires e família, a irmã Loren Laudina Ferreira de Andrade, os irmãos Lênia Santos, o casal, né, o diácono Paulo Roberto da Silva, a irmã Sheila Gomes Lessa e a família do irmão diácono Carlos Marcos Barbosa, né, que inclui a irmã Neide, o Josué, a Larissa, sua filha, e o seu genro, né, o Wallace Henrique Inácio. E aí incluímos o irmão Adelson, né, o trabalhador da congregação, o irmão Aurelino, né, o senhor Wallace Barros, a missionária Marília das Crianças, né, o pastor Paulo Pires, né, o evangelista pastor Paulo Pires, pai do nosso pastor André Pires, e do pastor Júlio, né, todos esses, né, da Congregação Batista Memorial de Olinda, a qual eu colaboro, né, faço uma colaboração com o trabalho deles. E quero incluir aqui também outros irmãos aqui em oração, né,
Aqui são a irmã Bárbara Reis, seu esposo Felipe dos Santos, seus filhos João Felipe e Marcos Felipe, a irmã Lucimara, a irmã Vanessa Neves, seu companheiro Ximenes, a irmã Ana Paula Vilhalva e família, o irmão Vladimir e Viviane, Daniel e Lili, a Gisele, a minha ex-aluna, juntamente com a sua mãe, né? O irmão Alexandre e família, né? Que é o irmão Alexandre Karateca, né? E sua esposa Michele, né? E seus filhos, o Miguel Ribeiro, meu ex-aluno, o Marcos Vinícius, diácono Alain Bago, a irmã Tânia Botelho e família, a irmã Valéria Rodrigues, né? Que nos acompanha, tá bom? E assim, aos demais, eu também incluo aqui, né? Incluo aqui também, que eu acabei incluindo aqui também, alguns irmãos, como o diácono Ronan, tá? O irmão Bernardo, a Joanice, o Luiz Carlos em Prota, o Evandro, o Cláudio, né? O Paulo Silva, o Castorino, a Francisca Penha Isidoro, tá bom? Os quais eu orei lá na classe Mensageiros da Paz na Terceira Presbiteriana de Nilópolis. Se alguém quiser acrescentar alguma oração, né? Se alguém quiser me pedir oração, pode colocar nos comentários, tá bom? Que eu estarei orando por sua vida também dentro do meu caderninho, esse meu caderninho aqui de orações, tá bom? Eu estarei orando, intercedendo continuamente a Deus todos os dias, para que Deus venha cumprir a sua vontade, trazer refrigério, trazer salvação, trazer restauração no poder do nome de Jesus. Vamos orar então nesse momento. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença eu coloco diante de Ti, Senhor, todos esses nomes os quais mencionei. Aqueles que precisam, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, de cura do corpo. Traz a cura do corpo, Senhor, pelo poder de Cristo Jesus, o médico dos médicos. Aqueles que necessitam de arrependimento e conversão, em nome de Jesus, pelo poder de Cristo Jesus, Tu venhas a operar, Senhor. Aqueles que precisam de portas de emprego, portas de trabalho, portas de negócio, abra-as, Senhor. Aqueles que precisam de consolo em meio à tristeza, em meio ao desânimo, em meio à ansiedade, opera a Tua graça transformando a cada alma. Aqueles que, ó Deus, estão vendo agora esta live, abençoa-os poderosamente no poder de Cristo Jesus. Abençoa, Jesus. Aqueles que estarão vendo agora, aqueles que estarão vendo depois, não importa em que parte desse mundo, seja, Senhor, ó Deus, do ponto, Senhor, ó Deus, do ponto mais alto de Roraima até o Arroio Chuí, desde a Serra Contamana, a ponta do Seixas, Senhor, cubra todo esse país para a Tua honra e para a Tua glória, a Tua palavra. E para os países de língua portuguesa, Senhor. E quem sabe até as legendas sejam passadas, Senhor, para falantes de língua francesa ou de qualquer outra língua. Operes a Tua graça, Senhor. Faça a Tua obra sobre cada um. Nós confiamos em Ti, Senhor. Porque, ó Deus, a oração de um coração quebrantado, Tu não lanças fora. Tu não deixes de ouvir, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida, você que está acompanhando no Facebook, você que está acompanhando no Instagram. Para a semana que vem, na próxima terça-feira, Jeremias 16. Acompanhe também outras postagens no canal do YouTube, Pregador Fiel de Cristo. Se não está inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe, tá bom? E Deus abençoe a sua vida poderosamente. Receba uma bênção nessa hora, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todos digam amém. Deus abençoe. Fechando o Instagram. Irmã Glorinha, Deus abençoe ricamente a sua vida, tá, querida? Não esqueci de você nas minhas orações, tá bom? Em nome de Jesus, tá? Encerrando agora no Facebook.